Função endócrina do tecido adiposo. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo que não deve ser associado apenas à gordura, pois ele possui uma função muito importante do ponto de vista fisiológico, que é a função endócrina. Para introduzir o assunto, vamos falar de dois tipos de células adiposas que nós temos. Os lipoblastos vão sofrer indução para se diferenciarem em adipócitos uniloculares ou adipócitos multiloculares. Os adipócitos uniloculares possuem apenas uma gota de gordura, como representado em A. Já os adipócitos multiloculares, apresentado em B, possuem várias gotas de gorduras e muitas mitocôndrias, desenhadas em marrom. A fotomicrografia apresenta os dois tipos de tecido adiposo que nós temos. A imagem está em médio aumento e corada com azul de toluidina. Na porção esquerda da imagem é representado o tecido adiposo unilocular, cujas células apresentam núcleos achatados e periféricos e gotas únicas de gordura. E na porção direita da imagem estão representados células do tecido adiposo multilocular, que também é conhecido como tecido marrom, dada a quantidade de mitocôndrias que essas células possuem. A principal função desse tecido é a produção de calor e a manutenção da temperatura corporal. O tecido adiposo unilocular, dentre as demais funções, realiza a liberação de adipocitocinas, conferindo assim o papel de órgão multifuncional, produtor e secretor de substâncias bioativas, funcionando então como órgão endócrino. A primeira adipocitocina que podemos citar é a resistina, que é responsável por reduzir a sensibilidade à insulina, gerando resistência e predisposição a diabetes mellitus do tipo 2. É importante ressaltar que sua produção é diretamente proporcional à massa do tecido adiposo, ou seja, quanto maior o índice de gordura corporal, maior é a liberação de resistina. Bom, na realidade, a maioria das substâncias liberadas pelo tecido adiposo unilocular são produzidas de forma diretamente proporcional à massa do tecido. Há apenas uma exceção que falaremos por último. O segundo que podemos citar é o angiotensinogênio. Nota-se que há uma relação significativa entre a pressão sanguínea e os teores circulantes de angiotensinogênio, o qual se encontra inicialmente na forma inativa e, quando é ativado, se transforma em angiotensina, aumentando a pressão arterial devido à atuação no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Portanto, observa-se que a obesidade visceral favorece a hipertensão, uma vez que a produção de angiotensinogênio também é diretamente proporcional à massa de tecido adiposo. Inibidor do fator ativador de plasminogênio 1. O plasminogênio se encontra no plasma sanguíneo. Ele é convertido em plasmina pela ação do fator ativador do plasminogênio. Essa plasmina degrada proteínas do plasma sanguíneo, limitando o crescimento de coágulos. Assim, a inibição do fator ativador de plasminogênio 1 favorece a formação de trombos, gerando a propensão a acidentes cardiovasculares. Essa adipocitocina também tem sua função, sua produção diretamente proporcional à massa do tecido adiposo. Interleucina 6 e TNF-alfa
fator de necrose tumoral alfa. Ambas são citocinas pró-inflamatórias que interferem nas zônulas de oclusão das células endoteliais das artérias. Isso gera um processo inflamatório que causa acúmulo de gordura e favorece a formação de placas ateromatosas. Nesse caso, a produção também é diretamente proporcional à massa de tecido adiposo. Leptina. A leptina merece destaque, pois foi com a identificação dela que o tecido adiposo passou a ser considerado multifuncional, atuando na produção e na secreção de inúmeros peptídeos e proteínas bioativas, as famosas adipocitocinas. É observado que o gene OB codifica a leptina, a qual é um hormônio secretado pelos adipócitos uniloculares. A leptina possui ação no eixo hipotálamo-hipófise gonadal, sendo capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Por isso, a leptina é conhecida como hormônio da saciedade, pois age no controle da ingestão alimentar. Grande quantidade de leptina circulante causa resistência aos próprios receptores, propiciando maior ingestão de alimentos sem a real necessidade fisiológica. Assim como as adipocitocinas apresentadas até o momento, a leptina também possui produção diretamente proporcional à massa do tecido adiposo. Dessa forma, considera-se que a deficiência de produção de leptina devido a alguma mutação no gene OB ou a resistência aos receptores de leptina causada pelo excesso de leptina circulante propiciam maior ingestão de alimentos do que a real necessidade fisiológica. Nessa imagem, nós temos uma exemplificação da ação do hormônio leptina entre um camundongo incapaz de produzi-la adequadamente, representado à esquerda, que pode ter sido devido a uma alteração no gene OB, e isso resultou na obesidade. Ao lado direito, nós temos um camundongo normal, ou seja, com a produção correta de leptina. Essa observação dos camundongos constitui um marco importante no estudo do controle fisiológico do balanço energético e da fisiopatologia da obesidade. Por último, vamos falar da única citocina que tem a produção inversamente proporcional à massa do tecido adiposo. Assim, a sua expressão diminui à medida que o tecido adiposo aumenta. Essas são as denominadas de adiponectinas. Vários estudos apontam que elas possuem ação anti-inflamatória, reduzindo as chances de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, agem suprindo a expressão, suprimindo a expressão de TNF-alfa e são atuantes também na proteção do endotélio vascular. Dessa forma, é uma substância protetora contra várias doenças. No entanto, deve-se ressaltar novamente que a sua produção é inversamente proporcional à massa do tecido adiposo, ou seja, pessoas obesas possuem menor concentração de adiponectinas no organismo. Essas foram as referências utilizadas na produção deste conteúdo. Espero que tenha ajudado vocês e muito obrigado.